que nos oferece hoje? O que oferece aos municípios de Nampula e do país? Do país? Primeiro, queremos agradecer esta presença da imprensa e dizer que convocamos como Partido AMUS esta conferência para mostrarmos a nossa inquietação com relação ao processo de votação havido no dia 11 de outubro, com uma mera demora no pronunciamento do Partido AMUS, que era para mesmo aferir aquilo que era a sensibilidade das várias camadas sociais. Em princípio, esperávamos a reação dos tribunais, esperávamos a reação da comunidade internacional com relação àquela novela acontecida naquela data. E feita esta ginástica, constatamos nós como partido AMUSI que não houve senão um processo como vários outros processos mecanizados para mais uma vez dar um golpe à população moçambicana, que de forma muito humilde e sacrificada tem feito o máximo para a materialização daquilo que é o sistema democrático em Moçambique. Este sistema democrático que tem resultado num maior fracasso, este fracasso mostrado no dia 11 de outubro através de intervenção errada feita pelos partidos parlamentares no ato da votação, porque estes todos vieram com um plano definido, com um esquema combinado entre eles, que antes mesmo da votação foi assistido no processo do recenseamento, no qual estes partidos parlamentares levaram pessoas dos distritos, tiraram pessoas fora dos raios municipais, as autarquias, as vilas autárquicas, com o objetivo central de recensear as pessoas e resultar na sua votação no dia 11 de outubro. É isso que vivemos no dia 11 de outubro. Vimos partidos como a Renamo, o MDM, assim como a Frelimo, a transportar pessoas fora do raio municipal, a votarem e a fazer enchimentos naquela data. Daí que aquilo que é o nosso posicionamento hoje, como Partido AMUS, é que as eleições ao nível do país não aconteceram, e não acontecendo, solicitamos e pedimos apoio da comunidade internacional para a invalidação deste processo, porque como tal, como eleição como tal não aconteceu. Não havendo a invalidação do processo das eleições em Moçambique, queremos chamar a atenção à comunidade internacional, mais uma vez, para que deixe os moçambicanos, os africanos, a viverem a sua natureza, que é uma natureza de paz, porque eles são quem financiam os processos eleitorais, eles doam dinheiro para os processos eleitorais, não pode e não deve não existir um organismo que vele pelo controle do processo da democracia. Isto significa que a democracia no mundo deve ter um organismo para dirimir os conflitos eleitorais. Hoje não podemos, estamos a viver uma democracia onde as eleições são geridas com organismos ao nível interno, ao nível dos países. E isto, sem sombra de dúvidas, haverão sempre omissões no processo das eleições, desde a altura em que os partidos extraparlamentares, neste caso como o AMUS, não fazem parte direta na organização deste processo, mas são atores no processo. Isto significa que os extraparlamentares estão no processos eleitorais simplesmente para figurar. Existem partidos parlamentares com acordos ao nível do parlamento que são de, mais uma vez, sacrificarem os moçambicanos. Daí que, como Partido AMUSI, aquilo que é nosso maior apelo é a comunidade internacional deve intervir nos resultados, no processo eleitoral havido no dia 11 de outubro. E a sua maior intervenção deve ser invalidar essas eleições. A não invalidar que esta não apareça mais para defender os moçambicanos e os africanos só porque houve lá um conflito, houve lá uma guerra. Hoje estamos a viver um país totalmente onde os moçambicanos, essencialmente nas 65 autarquias, estão a manifestar, estão a mostrar claramente que aquilo que se apresentou nos órgãos da Comissão Nacional de Eleições, nos órgãos de gestão eleitoral, não é a realidade que o povo manifestou. Mas ninguém daqueles que financiam este processo aparece para dizer alguma coisa. Então, o nosso maior apelo, o nosso maior pedido é que a comunidade internacional
venha, nós não cometemos crime como moçambicanos possuirmos recursos aqui na África, possuirmos recursos em Moçambique, em Nampula em particular. Isto não pode constituir um crime para ludibriar as pessoas a um conflito, para em volta disso usurbarem e apoderarem-se daqueles que são os recursos dos moçambicanos. Queremos chamar aqueles que financiam os processos eleitorais, mais uma vez, que façam o seu papel nestes processos. Não houve eleição autárquica em Moçambique, não houveram eleições autárquicas em Moçambique. Foi claro, o processo foi definido, o MDM estava a fazer enchimentos, a Renamo esteve a fazer enchimentos, a Frelimo também fez enchimentos. Existiram membros da Renamo encontrados com mais de 1 ou 2 cartões de eleitor, são factos reais. Isto significa que foi um acordo que eles fizeram. E se no meio do acordo existiu uma falha, que não apareça alguém a se fazer de vítima neste processo, porque esses todos estão representados nos órgãos de administração eleitoral. Agora, o que é apelo para nós, como partido AMUSE, é que a comunidade internacional olhe pelo povo, olhe por aqueles que não estão representados nestes processos. E a única forma de olhar por estes seria invalidar o processo de votação acontecido no dia 11 de outubro, até se poder voltarmos ao recenseamento eleitoral, que na verdade os municípios não chegaram a recensear. Como é que olha para o posicionamento da Comissão Nacional de Eleições, depois de se constatar as irregularidades? E olhando também que está a ser dirigido por um bispo. Enquanto a democracia não tiver e continuar sem um árbitro, nós queremos dar um exemplo do futebol. Sempre dissemos, o futebol ao nível internacional tem a FIFA para regular as normas do futebol internacional. Então, a democracia deve ter o seu árbitro, deve existir quem gere pelo processo democrático ao nível internacional. Para quê? Para que, quando existirem problemas de natureza como estes, onde há fraudes, que este organismo venha para dirimir os conflitos. A posição e enquanto isso não acontecer, a posição da Comissão Nacional de Eleições continuará a ser esta posição diabólica, que nós chegamos a afirmar que eles estão sendo dirigidos por meio de um diabo, porque nós não podemos atribuir outro nome. Porque, é claro, assistimos ao nível de todos os municípios, o que aconteceu. Seria injusto afirmar que existam pessoas religiosas nas comissões de eleições, porque a religião, o seu fundamento é trazer a bondade, é trazer a boa convivência, é salvaguardar o bem-estar das comunidades. Então, se estas pessoas aparecem a validar resultados, aparecem a salvaguardar interesses de um grupo de pessoas em detrimento do interesse comum, que é da comunidade, das comunidades, da sociedade moçambicana em geral, estes não temos como chamar, não temos como atribuir, a não ser pessoas movidas pelo diabo. E este diabo vai funcionar enquanto não existir um organismo a regular a boa convivência e a realização de eleições justas, livres e transparentes no país. As eleições não vai comprometer o calendário eleitoral do próximo a repetição das eleições, o programa eleitoral diz que o plano muda com a mudança das situações. Todo plano pode mudar com a mudança das situações. O plano para as eleições gerais já está definido, já existe um calendário a ser elaborado pela Comissão Nacional de Eleições a avisar a realização de eleições no dia 9 de outubro do próximo ano. Então, a repetição de eleições será para repor a justiça. E um dos valores da justiça é a equidade. Então, deve ser esta equidade que a Comissão Nacional de Eleições deve procurar, sem olhar, entretanto, com a questão de prazos. Os prazos não têm nenhum interesse enquanto está sendo violado o princípio fundamental do direito. Há quem diz que os encargos financeiros com a repetição. E aliado a isso, há quem diz que essas incongruências que surgem é uma questão de adiamento das eleições do próximo ano e perpetuar aquilo que é o terceiro mandato do presidente Nunes. Primeiro, responder à questão dos encargos. Estamos a falar de um país, como dissemos, com recursos. O país tem recursos, mas estes recursos são pilhados por um determinado grupo de pessoas. E como disse, deve existir espaço, claro, deve existir espaço livre para o exercício da democracia
multipartidária, onde todos têm o seu direito de exercer, ir às urnas e trazer aquilo que é a realidade da acontecida nas urnas. Então, deve existir dinheiro, e existe dinheiro neste país, para sustentar o processo das eleições. Sem a intervenção, para o vosso conhecimento, senhores jornalistas e a população em geral, sem a intervenção da comunidade internacional para financiar este processo. Porque existem dinheiros de impostos, existe dinheiro de contribuição das comunidades, as pessoas, o povo está a pagar e está a contribuir para a construção e edificação do Moçambique melhor. E estes estão a tapar este processo, estão a tapar. Havendo o interesse máximo de repor a justiça, temos que apertar todo o orçamento para responder à necessidade comum. E a questão de repetição de mandatos, nós assistimos e foi uma questão que defendemos desde a priori. Existe interesse de uma pessoa, um grupo de pessoas tomarem o poder eternamente, mas isso não é democracia, isso é verdadeiro comunismo que estamos a viver neste país. Então, como retirar isto? Primeiro, assistimos pessoas interessadas em repetir os mandatos, vimos, afixaram-nos nos seus partidos em repetição de terceiro mandato. E nós chamamos a atenção logo a priori, que era a projeção de repetição do mandato. Eles sabem que se não reporem a justiça eleitoral, vai emergir um conflito. E se emergir um conflito, o resultado disto não haverão condições para a realização de eleições. E não havendo eleições, eles vão se manter no poder à força. E isso nós temos que dizer não. Nós, como moçambicanos, e aqueles que sustentam a estes sistemas, para que garantamos o bem-estar das comunidades. Para dizer que os resultados avançados pela Comissão de Eleições, os números do AMUS, não esperam a verdade. Até os menos votados, quero para colocar a conhecimento de todas as comunidades, os menos votados sofreram diminuição nos votos. Nós assistimos o processo de apuramento das eleições e vimos, os jornalistas estiveram ali e viram que até a mala onde estavam as atas e editais foi preciso usar um instrumento contundente para a sua abertura. Foi preciso estragar, o que significa que alguém veio numa noite para trocar o cadeado daquela mala onde estavam atas e editais. Nós assistimos, isto foi do consumo público. E a intenção foi de introduzir estes números retumbantes, como dizem, introduzir estes resultados retumbantes e festejam com cara de felicidade, sabendo que roubaram. Então isto é falta de dignidade. Os resultados, os números apresentados nos órgãos eleitorais podem ser confrontados numa matemática muito simples, que seria levar atas e editais que os partidos políticos detêm nas suas formações políticas e fazer a contagem com a máquina calculadora, sem precisarmos usar o Excel, sem usar nenhum sistema, calcular e vamos constatar que os números não representam a realidade eleitoral mostrada pelos moçambicanos. A Renamo submeteu um recurso ao tribunal e ontem saiu a sentença em que uma das recomendações é de a retificação ou correção dos dados apresentados no edital distrital. Acha que isso pode fazer alguma diferença no processo? Nós dissemos não à recontagem, dissemos não à repetição de apuramentos, mas sim dissemos como partido AMUSI, sim à repetição de eleições e anulação de eleições. Este é o que é o nosso foco, porque a Renamo teve membros da Renamo, jornalistas testemunharam, estou a referir com mais de 1, 2, 3, 4 cartões, e eles votavam em várias assembleias. Tiveram pessoas camufladas de observadores, que estiveram a votar em torno da cidade toda, mais de uma vez. E este processo foi definido na Assembleia da República. Tiveram pessoas onde está lá a Renamo representada, onde está lá o MDM representado, está lá a Frelimo representada. Significa que houve um acordo para se distribuírem as autarquias. Mas se o ladrão superior aparece e leva tudo aquilo que é do povo, que não aparece aqui quem se ache de lesado, porque houve um acordo que nós dissemos para repor a justiça eleitoral, deve-se repetir o processo das eleições em Moçambique. Só para recordar, a música concorreu em quantas autarquias? O AMUS esteve a concorrer em 8 autarquias ao nível do país. Existe ladrão?